Olá, obrigado por nos prestigiar com mais um podcast da AO Advogados. Esse podcast de hoje, assim como os outros, será bem diferente daqueles temas jurídicos, mas não saindo da área jurídica, onde hoje eu, Alberto Oliveira, sócio da AO Advogados, AO Oliveira Advogados, estaremos aqui com a Dione Assis, abordando um projeto simplesmente maravilhoso que ela idealizou há mais ou menos há um ano, que vamos falar bastante sobre isso. Temos muitas perguntas, um super projeto de diversidade e inclusão. Esse projeto chama-se Black Sister-in-Law, mais uma vez idealizado por Dione Assis, que está conosco aqui. Temos o privilégio de poder abordar esse assunto, de poder falar bastante, e já antecipo que esse projeto, Dione, ele é um abre-alas. Isso aqui é uma forma de, não é só inclusão e diversidade, é realmente abrir as portas com esse projeto maravilhoso, Black Sister-in-Law, para um mercado que está aí para todo mundo. O sol nasce para todos, mas nós sabemos, melhor ainda você que vai falar, sobre esse projeto que um dia você idealizou e hoje ele é um sucesso, está sendo muito divulgado, muito falado, e nós aqui da AO Advogados temos a honra de estar contigo para poder explorar e poder falar bastante dessa ideia maravilhosa. Seja bem-vinda. E também estou aqui, desculpa, com a Beatriz, a Bia, também da AO Advogados, que também vai, juntamente comigo, fazer muitas perguntas do projeto Black Sister-in-Law para a Dione Assis. E nós iremos aqui não só desfrutar desse momento maravilhoso, mas também saber como que foi isso que isso começou, como foi idealizado e o que nós também podemos fazer para, mesmo sendo um pingo no oceano, poder fazer a diferença e ajudar nesse projeto. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, que felicidade. Agradeço muito a oportunidade por estar aqui hoje com vocês, em especial por falar das Black Sisters-in-Law, uma iniciativa que, sem querer, eu passei a idealizar e hoje, de fato, toma todo o meu tempo praticamente, e eu estou muito feliz, muito grata por ter a oportunidade de liderar esse projeto. Que bacana. Antes de mais nada, a Dione Assis é advogada. Sim, sou advogada. Advogada. Tive o prazer de conhecer a Dione Assis numa live, uma indicação. Assisti uma live maravilhosa que ela fez. Onde você fez essa live? Análise editorial. Análise editorial, isso mesmo. Onde eu pude conhecer muito da Dione, desse projeto, que eu vou perguntar aqui para vocês poderem saber. Você é advogada, eu já sei, assistindo aquela live, que você tinha o projeto na sua vida de ser uma juíza. Sim. De você atuar diferentemente do que hoje é uma advogada, mas ainda bem que você partiu para esse caminho, de ser uma guerreira, uma advogada, e com essa tua atuação criar um projeto desse tamanho. Me conta como que foi que isso idealizou, como começou isso? Poxa, obrigada. Eu sempre gosto de contar um pouco, porque falar da Black Sisters-in-Law não faz sentido se eu não falar um pouco de mim. Porque, na verdade, claro, ela é o que eu acredito e ela reflete o que eu acredito. Porque eu sou fruto de um sistema de oportunidade. Eu gosto sempre de dizer isso. Por que eu digo isso? Porque eu só consegui ingressar na Faculdade de Direito por conta de uma ONG que se chama Educafro, cujo objetivo e o propósito é colocar jovens negros e brancos carentes nas universidades, públicas e particulares. Então, a Educafro, que foi idealizada pelo Frei Davi, foi a instituição que bravamente brigou pela política de cotas nas universidades, ainda em 2002, 2003. E foi nessa época que eu conheci a Educafro, porque eu estava exatamente no momento para prestar o vestibular. Faltavam 2 anos para eu prestar o vestibular. E eu precisava entender como é que eu ia me preparar para essa prova, já que eu queria fazer faculdade de Direito.
E na época, a faculdade que eu queria fazer era uma faculdade muito disputada, né? Então, como é que eu ia conseguir passar nessa prova? Estudante de escola pública no Rio de Janeiro, em especial, eu estudei o curso Formação de Professores, em que eu tenho, que é um curso técnico voltado para o magistério, em que eu né, a formação me permite dar aula para a educação fundamental, para o ensino fundamental. Então, por conta disso, eu deixei de ter diversas disciplinas obrigatórias que caem no vestibular, como química, física, biologia. Então, eu precisava recuperar essa matéria para fazer o vestibular e conseguir passar para a faculdade de Direito. E a Educafro, então, surge para mim numa reportagem da televisão, em que o Frei Davi estava à frente da UERJ, né? Foi quem abriu o caminho. Que foi abrir o caminho. O Frei Davi estava à frente da UERJ, acorrentado, brigando pela implementação da política de cotas na UERJ. Né? A lei já tinha sido aprovada, existia uma resistência social, mas tudo indicava que iria para frente. E aí, quando eu conheço a Educafro, a Educafro me mostra que ela tinha não só iniciativas de colocação dos alunos da Educafro nas universidades públicas, mas também nas particulares por meio de convênios. Um desses convênios foi com a Fundação Getúlio Vargas. E no ano do meu vestibular, a FGV estava inaugurando a sua primeira turma de Direito. Né? Até então, a FGV era conhecida por uma faculdade muito focada na administração e economia. Então, estava ali lançando a Escola de Direito da FGV, no ano do meu vestibular. Então, eu faço o vestibular da FGV, e aí, por meio do convênio com a Educafro, eu consigo uma bolsa integral, curso graduação, minha graduação toda na FGV, me formo advogada, também faço o meu mestrado na FGV. Como ainda tinha a questão de querer ser juíza, eu fiz a Escola da Magistratura, né, no Rio de Janeiro, que é uma escola dentro do tribunal, né, gerida pelo próprio Tribunal de Justiça, que é uma escola que tem que fazer prova para poder entrar, enfim, é uma escola bem renomada. Ultrapassando barreira sobre barreira? Sempre, sempre. A Emerge, até a última estatística que eu vi, ela aprova 70% dos magistrados que passam para a prova do Tribunal do Rio de Janeiro passaram pela Emerge. Então, é uma escola muito, muito, muito boa. Então, eu faço a magistratura 3 anos ali, enfim, advogando e cursando, né? E aí, depois, eu decido, mas com a certeza de que eu não queria mais ser magistrada, nunca cheguei a fazer nenhuma prova. Mas como que foi isso? Como que você desistiu desse sonho? Então, eu desisti ainda no meu estágio na faculdade. Quando eu fiz estágio, quando eu fui fazer estágio no escritório, eu me apaixonei pela advocacia, né? Por que eu lembro que eu me apaixonei quando eu saía do escritório e ia para casa pensando nos casos. Mas, só cortando um pouquinho, eu já sei um pouco por quê. Pela guerreira que você é, porque a advocacia é para os bravos. Pode ser também. Não é isso? Mas eu ficava muito envolvida com os casos dos clientes. Eu ia para casa e eu não conseguia me desligar dos casos. Eu queria ficar pensando nas soluções. E eu chegava no dia seguinte no escritório com um monte de ideia para querer resolver os problemas dos clientes, né? E eu adorei aquela dinâmica, eu adorei essa vida. E aí depois eu fiz estágio no Tribunal de Justiça e eu falei, nossa, eu não vou conseguir viver assim. Decisões repetidas, decisões iguais. Eu não quero isso, eu gosto de desafios. E assim, o tribunal não vai me dar o desafio que eu gosto, né? Então, eu desisto da advocacia. Mas ainda ficou incutido em mim o sonho de querer fazer a Escola da Magistratura. A instituição Emerge sempre teve muito no meu imaginário. Então, eu falei, não, mas mesmo assim eu vou fazer a Escola da Magistratura. E aí eu fiz a escola, terminei 3 anos, e depois apliquei para o doutorado, e hoje eu sou doutoranda em Learning Economics na UF. E aí eu atuo num segmento muito nichado do direito, que é o direito empresarial, mais especificamente o direito da insolvência, né? Reestruturação de empresas. Hoje a gente não fala mais de empresa que quebra, a ideia sempre é reestruturar a empresa, recuperar a empresa, que é a RJ, a famosa RJ. Recuperação judicial. Exato. Tem a judicial, tem a extrajudicial, enfim. Então, tem a própria reestruturação. Então, eu começo a trabalhar muito nessa área, né? Essa área foi meu objeto de pesquisa do mestrado, do meu doutorado. E, por conta disso, eu integro uma rede de mulheres que atuam nesse setor, né? Que são mulheres que atuam no direito da insolvência. Não são só advogadas, tem economistas, tem magistradas, promotoras, enfim. E essa rede chama iWeek, elas fazem um congresso anual
né, de mulheres para falar sobre direito da insolvência. E no ano passado, 2022, elas me convidaram para ser uma das palestrantes. E depois elas me confessaram que se sentiam desconfortáveis pelo fato de só ter eu como uma mulher negra participando daquele congresso, sendo que se tratava de um congresso com mais de 50 convidados, né, palestrantes. Então, assim, não fazia muito sentido para elas, e elas me perguntaram se eu não conhecia outras advogadas negras. E aí eu falei, vou trazer alguns nomes para vocês, mas era curioso porque eu não conhecia ninguém. Mas eu sabia que essas mulheres existiam, né? E por que eu digo isso? Porque eu tive uma experiência pessoal, eu sempre gosto de falar, que me trouxe essa certeza. Eu casei em 2020, e o meu casamento, eu decidi que ele ia ser todo afrocentrado, ou seja, eu só ia contratar afroempreendedores para o meu casamento. E aí eu lembro quando eu falei para as pessoas falavam, nossa, Johnny, você tá louca, você não vai conseguir achar todos os profissionais. E eu falei, eu vou. Eu levei 3 meses para achar a cerimonialista, que é a primeira pessoa que você tem que contratar para quem vai casar, né? É a cerimonialista. E eu lembro quando eu a encontrei, eu disse para ela desse meu desejo, ela ficou um pouco zonza também, e eu disse para ela, olha, se não fosse assim, eu não teria te contratado, eu não teria te encontrado. Só foi porque eu coloquei o recorte racial que eu levei 3 meses para te encontrar. Se eu não tivesse colocado o recorte racial, a gente não estaria aqui agora. Então, assim como eu achei você, eu vou achar os demais. Nós vamos achar os demais. E aí fomos e achamos todos. O casamento foi lindo, enfim, saiu no G1, saiu na Marie Claire, assim, foi o melhor dia da minha vida. Então, com esse sentimento, eu sabia que essas advogadas existiam. Daí eu fui atrás, comecei a perguntar para os amigos, perguntar nos grupos de WhatsApp jurídicos que eu já fazia parte. E aí me mandaram 2 nomes de 2 colegas. Eu, então, marco um call com ambas para falar dessa oportunidade do Congresso. Né, para dizer a elas que, olha, vai ter um congresso internacional, vão vir pessoas... Só um detalhe, quando você fala assim, ó, eu vou descobri-las, como você descobriu para o teu casamento, né? Todos profissionais afros que você estava em busca. Uhum. Quando você fala assim, ó, que você ia também descobrir, por quê? Porque tem. O que ocorre? Estão invisíveis? Exatamente, exato. É isso que acontece? É óbvio que essas profissionais existem, é porque o mercado não lhes dá oportunidades, né, de mostrar o trabalho que é desenvolvido, né? Então, assim, para mim, isso ficou muito claro no meu casamento e também com as Black Sisters in Law hoje, o que a Black Sisters in Law é hoje. Eu tinha certeza e eu tenho certeza que vai crescer muito mais o projeto. São quantas hoje? No Brasil e até no mundo? Hoje somos 1.653, mais precisamente. Que bacana, hein? E o projeto, então, nasce a partir dessas 2 colegas que eu apresentei a oportunidade de participarem do congresso, elas toparam, e aí, para que a gente, como faltavam 2, 3 meses para o congresso acontecer, eu sugeri que nós fizéssemos um grupo no WhatsApp para que a gente se preparasse para o congresso, né? Trocássemos figurinha ali, falássemos um pouco do que cada uma poderia abordar nos seus respectivos painéis. Então, quando eu monto o grupo no WhatsApp, coloco as 2... Lembro que tinha uma senhorinha que de uns 70 anos, mais ou menos, que ela falou, olha, doutora Johnny, eu não sou muito afeta ao WhatsApp, à tecnologia, você pode colocar aqui minha estagiária, ela também é negra, porque ela vai me ajudar. E aí, quando ela me pede isso, eu tive um insight. Né? Eu coloco a estagiária dela e eu falei, calma aí, eu também conheço outras advogadas negras de outras áreas do direito, vou convidá-las para vir para cá. E aí eu conheci mais umas 7 colegas. Convidei as 7 para entrarem no grupo, as 7 toparam. E aí éramos 11, né? Em 10 minutos ali éramos 11. E aí, na medida em que cada uma entrava, se apresentava, e uma encontrou outra colega que não via há um tempão, né, ali no grupo. Sendo que, na medida em que elas entravam, se apresentavam, elas me pediam para eu adicionar outras colegas delas, negras também. Então, no final do dia, éramos 50, no dia seguinte era 150. Então, assim, foi aumentando exponencialmente. Em um ano, somos 1.653 sisters conectadas. Então, foi dessa forma que iniciou e que você idealizou. Exato. E você, só voltando um pouquinho, quando você entra para cursar o curso de Direito, aí você faz também esse curso lá no Rio de Janeiro, que é para... Na Escola de Magistratura. Isso, exatamente. Mas você aborta, você fala, bom, eu quero ser advogada. E aí, com o andamento das coisas, você vem de uma série de situações. Quando você defronta com uma situação, você fala, opa, pera um pouquinho, começa a conversar com uma, com outra, é 7 no primeiro momento, daqui a pouquinho é
30, 50 e hoje está 1.600. Ou seja, você começa um abre alas, abre caminhos para pessoas invisíveis. Exato. Que têm competência, que têm uma série de virtudes, como todo mundo tem, mas não tem oportunidades. Exatamente. E aí, aproveitando um gancho com uma live sua que eu vi, e que, modéstia à parte, também conheço muito bem as dificuldades da vida, você comenta na sua live que uma coisa é entrar para fazer o curso de Direito. Ótimo. Você teve uma oportunidade por uma ONG, você abraça, você agarra com unhas e dentes para poder aproveitar bem. Porém, você fala uma coisa muito bacana na live, que obviamente nem todo mundo conhece. Mas por que não conhece? Porque não quer? Não. Porque não tem experiência de vida, não tem alguns obstáculos para ter que superar e também para poder alcançar o seu espaço, o seu lugar ao sol. Quando você diz nessa live, uma coisa é eu estar lá no curso de Direito, uma coisa é o contexto disso tudo. Sim. Por quê? Porque você está frequentando um local que você tem que abrir os caminhos, buscar o teu espaço, ser respeitada, independente da cor. Sim. Por favor, queria que você falasse sobre isso. Ah, Esse contexto seu na tua live me chamou muita atenção. porque eu tinha a preocupação muito grande de ser reconhecida pela minha excelência acadêmica e profissional, obviamente, na sequência, né? Então, eu não queria que os desafios da minha vida pessoal fosse objeto de deliberação, de debate, fosse assunto na instituição de ensino, né? Eu não queria que eles olhassem para mim e me vissem como uma aluna bolsista que precisava de ajuda. Eu não queria isso. Eu tive muitos desafios na instituição. Eu acho que qualquer política hoje que vise a inclusão, ela precisa entender que a inclusão não é só colocar a pessoa dentro de um espaço. Isso é o primeiro ato, né? E o primeiro é o primeiro e o mais fácil ato. Depois tem um mundo complexo que você precisa administrar. E não foi diferente comigo, e talvez por isso eu saiba tanto sobre isso, né? Quando eu consigo a minha bolsa de estudos, pareceu, para mim também, que estava tudo resolvido. Mas o desafio começava ali. É só o início. Era só o início de tudo. Uhum. Porque eles esqueceram o fato de que se tratava de uma aluna que morava a 2 horas do local da faculdade. Uhum. Né? Que, obviamente, como não tinha condições, assim como não tinha condições de pagar a faculdade, também apresentava desafios financeiros profundos pra familiar. Tudo, né? Né? Então, e eu estou falando de uma instituição de ensino que se colocou no mercado pretendendo a construção dos juristas do século XXI. E, para isso, estruturou muito bem estruturado um curso que exigia, nos primeiros 3 anos de faculdade, dedicação integral do aluno. A faculdade era em período integral. Isso quer dizer que... Qual era a faculdade? Fundação Getúlio Vargas. Tá. A Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Quando você tem uma instituição de ensino que é em período integral, obviamente, você não espera que esse aluno trabalhe, né? Esse aluno, para estudar ali, ele precisa ter dedicação integral. Quando você faz isso para um público de classe média alta, não tem problema nenhum. Tudo anda naturalmente. Porque a estrutura familiar já vai permitir que ele frequente a faculdade, ele não precisa trabalhar, a família vai ter condições de mantê-lo durante aquele período na faculdade. Então, um público diferente desse nunca entraria ali. Então, eu era esse público. Eu era um público que precisava trabalhar, porque não tinha dinheiro, mas queria, ao mesmo tempo, estudar uma faculdade em período integral. Uhum. Então, diante desse... E deparar com toda uma situação nova, como você diz. Quem frequenta ali, quem está ali para um período integral, tem tais condições, né? Você precisa trabalhar, você precisa fazer o melhor que você pode dar ali para poder fazer aquele curso, mas você tem que se manter, né? Exato. E aí, exatamente pensando nessa minha manutenção, que foi inevitável, eu busquei a escola para perguntar para a escola como é que a escola poderia me ajudar, né, nessa minha manutenção acadêmica ali. Expondo a eles que a bolsa só para mim não bastava. E a escola me falou, olha, a escola já é a escola
de direito mais cara do país. Até hoje ainda é, né? E eles me disseram, olha, a gente já te deu a bolsa, a gente não consegue mais fazer mais nada por você, assim, já é uma bolsa cara, né? O que a gente consegue é colocar aqui na faculdade, no andar, uma copa com um frigobar e um micro-ondas e uma pia. E aí você pode trazer sua comida, deixar aqui guardada e você come. E aí, com relação ao transporte, a gente não consegue fazer nada por você. E aí eu falei, tudo bem. Mas eu sabia que eu estava diante da chance da minha vida, né? Então, obviamente que eu tinha outras estratégias, outros planos, né? Se não desse certo, se a escola não pudesse me ajudar, eu ia buscar de outra forma. E foi o que eu fiz. Eu me matriculei numa escola pública perto da faculdade, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, estudantes de escola pública do nível fundamental e médio têm direito ao transporte gratuito escolar, né? Então, eu me matriculo perto em uma escola pública perto da faculdade, como se eu estivesse indo cursar o 2º grau. Uhum. E aí eu vou todos os dias e volto de Duque de Caxias, que era onde eu morava, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, até a Zona Sul do Rio de Janeiro, para a faculdade, me utilizando de um uniforme de escola pública. Para isso, como eu morria de vergonha de fazer isso, né? Então, assim, eu não tinha orgulho, mas ou eu fazia isso ou eu não conseguia ir para a faculdade. Então, eu me lembro bem que eu descia sempre um ponto antes da faculdade, do ponto da faculdade, para que ninguém me visse com o jaleco, né? Da escola pública. E na hora de ir embora, eu pegava o ônibus um ponto depois, para também colocar o jaleco e também para que ninguém me visse. Uhum. Ninguém me viu, exceto uma pessoa, que foi a coordenadora da faculdade. Ela estava uma vez passando de carro, a mesma para quem eu pedi o auxílio, né? E ela me viu com um jaleco. Só que eu não a vi. Então, quando eu chego na faculdade, ela me chama na coordenação e fala para mim, olha, eu vi você com um jaleco de escola pública. Não entendi. Aí eu falei para ela, olha, você lembra quando eu vim aqui e eu falei que eu precisava de ajuda e vocês disseram que a escola não poderia me ajudar com o transporte? Essa foi a solução que eu encontrei. Nesse momento, eu já estava no 2º período da faculdade, né? Já estava fazendo isso há um tempo. Então, assim, já tinha me acostumado com essa rotina, né? Que não era uma rotina fácil. Até porque, para eu conseguir pegar a carteira definitiva da escola, para poder andar com o transporte público, eu tive que frequentar durante 2 meses a escola pública, né? E era à noite. Olha quanto desafio, hein? Então, eu ficava durante o dia na faculdade e à noite ia para a escola pública para poder ter a frequência necessária até pegar a carteirinha definitiva. Uhum. E depois eu abandonei, não fui mais, obviamente, né? E essa coordenadora, quando ela me encontra, ela falou para mim assim, você sabe que quando você faz isso, ou seja, quando eu me matriculo numa escola pública e passo a usar, né, o uniforme de escola pública, ela falou, sabe quando você faz isso, você está retirando a oportunidade de alguém estar lá estudando, alguém que poderia e deveria estar lá estudando, porque se enquadra, né, na condição necessária para querer fazer o 2º grau, então você está tirando a vaga de alguém de lá. Eu falei para ela, eu sei, mas é ou o sonho dela ou o meu. E nesse momento eu não tenho nem que questionar, né, qual a opção que eu vou aderir. E aí Sem contar que você, antes de fazer isso, você na universidade, na FGV, você buscou essa mesma coordenadora, diretora, para mostrar que você... Que eu precisava da ajuda. Essa ajuda, né? Uhum. Então, ou seja, você tentou primeiramente um caminho, né? Sim, e eu lembro que ao final eu pedi para que ela não comentasse com ninguém, que para mim não era motivo de orgulho fazer aquilo, né? E que estava dando certo, e para que ela olhasse para as minhas notas, que eram notas excelentes, enfim. E que eu não queria mais falar sobre aquele assunto com ela. Ela nunca mais falou comigo sobre o assunto, ela respeitou, enfim. E eu segui e usei o uniforme de escola pública até o 3º ano da faculdade, quando eu, então, ingresso num estágio remunerado, e aí passo a ter todo um conforto melhor, passo a ter o vale transporte, o vale alimentação, a bolsa do estágio. Outro panorama. Eu lembro que a minha bolsa do estágio era mais do que minha mãe e meu pai ganhavam juntos. Olha só. Então, eu passei a contribuir
para o sustento da minha família, com a minha bolsa de estagiária, enfim. Foi todo um... Olha o esforço começando a surtir efeito. Exato. Começo ainda, hein? Exato, exato. Eu tenho uma pergunta. Nesse momento que você estava na faculdade, você sentiu dificuldade de achar estágio também? Você Não. conseguir... Para você foi tranquilo conseguir uma vaga Então, de estágio? como a Faculdade de Direito da FGV, ela foi muito pensada, estruturada, e o selo da FGV também dava esse peso à instituição. A primeira turma de Direito da FGV, da qual eu faço parte, ela foi uma turma muito esperada pelo mercado jurídico. Por quê? Porque os grandes fundadores dos maiores escritórios do Brasil estavam dando aula para a gente. Então, eles tinham contato com a gente. Quando a gente é liberado para o estágio, depois de 3 anos... Já é laçado de imediato. A gente já tinha conversado com vários professores que já falavam que queriam que a gente fosse fazer o estágio tinha uma lá. visibilidade maior. Né? Então, assim, ninguém teve problema com estágio. Assim, Essas universidades, tipo o GV, Sim. elas são... Fora os professores, como ela comentou agora há pouco, que já tem lá toda a referência dos alunos e a performance de cada um, ali já é quase que também meio caminho andado. É um selo, né? Quando você já está apto a começar estágio, você é disputado ali internamente. Tanto tem muita gente que faz faculdade em outras universidades, enfim, que acabam não tendo tanto nome, e aí depois vai fazer uma pós ou um MBA na FGV para dar um up no currículo. Ô, Dione, assim, parabéns, porque a gente sabe que só no começo, mas o desafio, né, que você começa a fazer um estágio, já começa a receber um valor, como você disse, que já era muito mais que seu pai e tua mãe ganhavam, você já pode começar a contribuir em casa. Olha quanta coisa que você vai desbravando, né? Sim. Bom, aí você, obviamente, percorre um caminho, se forma, tira sua OAB, vai para o caminho de advogar, como eu já falei agora há pouco, né? Tirei no 9º período. Isso, já tirou? Passei de primeira. Ótimo. Assim. E aí você já começa um novo desafio agora, já com uma condição diferente. Aí você tem todo esse percurso, o conteúdo do que aquilo que você passou para poder frequentar isso e que você sabe melhor do que ninguém que você estava naquele momento, passando. Olha a oportunidade que você teve numa faculdade como essa, mas em compensação não tinha condições, como você disse agora há pouco, de frequentar. Então você vai, a cada momento, vencendo um desafio. Você se torna uma advogada, consegue seu espaço, e aí você vem com um projeto desse maravilhoso, com tudo que você tem de experiência. Aí você idealiza um projeto, Black Sister in Law. Quando você idealiza isso, põe em prática, que aí, como você falou no começo, começa de 7 para 10, para 30, para 50, para 100. Como que foram as adesões, tanto das sisters, como das empresas parceiras, para abrir esse espaço? Antes de você responder, quero só fazer uma pergunta, mas é uma colocação também. Esse projeto que nós estamos aqui discutindo, ele tem uma finalidade, né? Que é a oportunidade para a sister. Não tem outra finalidade de se oferecer qualquer outro negócio. Como ela disse, está na ponta aqui as empresas, os escritórios, para poder abrir o caminho, para poder abrir oportunidade, para que essas tenham esse lugar ao sol, que deixem de ser invisíveis. Exato. Costumo dizer que as pessoas falam assim, a Dione foi a exceção. Eu não sou a exceção. Eu sou a regra, na verdade. Eu sou a regra de uma população que é formada 28% de mulheres negras. A diferença entre as sisters, as demais sisters, outras mulheres negras e eu, é que eu tive oportunidade. Então, eu sei que a oportunidade é a chave do negócio. Você correu atrás para ter oportunidade. Sim, mas eu sei que a oportunidade é a chave. E eu só tive oportunidade porque os meus pares me conheceram na faculdade. Entende? Assim, aqueles que me contrataram, tanto como advogada, parceira ou como cliente, enfim, conheciam a profissional Dione que estava em formação. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com essas pessoas, de mostrar meu trabalho para essas pessoas. Por isso que depois foi muito mais fácil eu apresentar a Black Sisters in Law para eles. Porque quem estava ali era a minha aluna, que eu sei que é uma menina dedicada, que se esforçou, tem uma história de vida
né, que é determinada, não desistiu e que hoje está aqui com o projeto me apresentando. Então, eu vou parar para ouvi-la. Eu sei que a Johnny é uma menina comprometida. E aí foi isso que me permitiu. Mas Black Sisters in Law não nasce como é hoje. E eu nunca tive essa perspectiva. Eu nunca vislumbrei que pudesse se tornar o que é hoje. O início do projeto, ele nasce quando me disseram que não tinham advogadas para indicar. Né? E, de repente, na medida em que essas advogadas vão chegando no projeto, que uma colega vai chamando a outra, e é assim até hoje, elas começam a se apresentar no grupo do WhatsApp e é de um gigantismo o que essas mulheres fazem são. Por que eu digo isso? Porque eu estou falando de colegas que estão com doutorado no exterior, doutorado em Coimbra, doutorado na Alemanha, doutorado na França, doutorado na USP, mestrado no INSPER. Assim, é uma coisa assim, e eu penso, eu estou na vida acadêmica, né? Eu gosto de estudar, eu estou no doutorado, eu frequento os congressos de direito e eu não vejo essas mulheres lá. Eu tenho contato com todo mundo, eu não vejo essas mulheres lá. E elas estão produzindo academicamente, elas estão pesquisando no doutorado e no mestrado. Então, como assim elas não têm visibilidade? Como assim? Por que o mercado não conhece o material que elas estão produzindo agora? Então, foi isso que me deixou inquieta, sabe? De ver tantas mulheres gigantes ali no grupo do WhatsApp que eu tinha acabado de abrir e saber que o mercado não as conhecia. Então, o que eu pensei? Falei, bom, antes de mais nada, nós precisamos nós nos conhecermos. Precisamos nós conhecermos e construirmos nossas referências jurídicas negras no mercado. Então, foi para isso que começou. E o que eu propus? Eu propus que nós fizéssemos lives quinzenais, fechadas, só nossa, ninguém sabia. Cada uma recebia o link de acesso e acessava a nossa live. Não era divulgado. E nessas lives, cada sister, cada colega apresentava um conteúdo jurídico da sua área de atuação. Uma contou como é que fez para poder conseguir fazer o doutorado na Alemanha, a outra veio falar sobre uma decisão do STJ que falava sobre o rol taxativo da ANS, porque ela atua no direito médico. De cada live que nós fazíamos, saía uma especialista dentro da nossa rede. Nascia uma especialista dentro da nossa rede. Então, a partir daquele momento, aquela advogada era a nossa referência negra na área de direito médico. A partir daquela live, aquela advogada era a nossa referência negra no direito tributário. E cada live era isso que acontecia. E nunca mais a gente ia falar que a gente não conhecia ninguém. Que estávamos todas ali unidas. Uhum. Então foi para isso que nós fizemos. Tanto que eu resisti muito a fazer perfis nas redes sociais, a fazer o site, porque eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que nós fôssemos ali um projeto fantasma que impulsionasse a carreira dessas mulheres. E eu ia usar a minha rede de conexão para indicá-las, né? Para participar dos congressos, enfim, dos seminários. Só que eu resisto a fazer as redes sociais, tal, até que eu fui convidada para apresentar o projeto num programa chamado Equalizar, que é capitaneado aqui em São Paulo pelo diretor jurídico do Nubank, junto com outros diretores jurídicos e diretoras jurídicas, em que eles visam, digamos, convencer, né, ou, enfim, tornar mais palatável para os escritórios de advocacia que prestam serviço para eles, de que é importante a diversidade e inclusão, também no escritório de advocacia, né? Então, eu não digo compelir, porque não é sobre isso, né? A ideia é de dar consciência mesmo. E para que esses escritórios passem a fazer alguma coisa com relação a essa temática e não fiquem alheios ao mercado, como era o que estava acontecendo até então. Você, obviamente, com essa ideia maravilhosa, com a criação, né, do Black Sister in Law, não tinha como ficar oculto. Porque o objetivo, obviamente, ele é nobre, maravilhoso, né, Bia? Sim. Ele é sem palavras. Porém, você dá visibilidade. Sim. Você traz todas essas sisters para deixarem de ser invisíveis, para que elas possam... olha o que você falou agora. Quantas com doutorado, quantas pessoas bem preparadas que por N motivos estão escondidas ou sem oportunidades, porque precisavam de alguém levantando essa bandeira como você fez.
Exato. Então, mais uma vez, parabéns. Mas Obrigada. desculpa cortando você, porque eu tenho que fazer as colocações, senão perde. Não, é importante. Quando eu fui convidada, então, para apresentar a Black Sisters Law no programa Equalizar, e aí me disseram, olha, é um programa que vão ter como convidados vários diretores jurídicos de empresas, vários histórias de advocacia vão mandar seus respectivos representantes. E eu pensei, bom, eu vou subir naquele palco, vou apresentar o projeto, mas o que eu vou apresentar lá? Quem nós somos, né? O que somos? O que eu tenho, que produto nós temos para apresentar lá? Como é que eu vou fazer parceria com eles? Para fazer o quê, né? E aí eu olho para o grupo e vejo, e na época nós já éramos alguma coisa em torno de 600 advogadas conectadas no Brasil todo. Então, olho o grupo e vejo, as sisters o tempo todo se autocontratam. Nós estamos em todas as capitais do país, atuamos nas mais diversas áreas do direito. Então, eu acho que eu vou levar isso, eu vou levar essa rede, né? Essa rede que por meio da qual eu coloco à disposição do mercado uma advogada negra onde ele quiser e na área do direito que ele quiser. Então, eu fecho esse produto, né? Preparo lá um site, faço os perfis das redes sociais e apresento o projeto no programa Equalizar. Lembro que foi um dia muito emocionante, porque foi o propósito de dar visibilidade para essas advogadas, óbvio, mas também foi o propósito de tirar irmãs de situações de muita vulnerabilidade, contrariando a ideia de que o fato de que elas se formaram na faculdade e são advogadas tenha resolvido o problema da vida delas, né? Uhum. E eu digo isso porque, de repente, eu começo a me deparar com colegas que fizeram 5 anos de faculdade, passaram na prova da OAB, praticando uma advocacia muito precarizada, né? Assim, vendem petição por R$50, fazem audiência por R$20, assim. E quando eu comecei a vê-las oferecendo esse serviço no grupo, eu chamei para conversa, falei, mas o que é isso, né? Mas, Johnny, se eu não fizer isso, eu não tenho um cliente, né? Para precificar honorários, o cliente é cliente pessoa física, não tem condição de pagar de uma vez, então parcela 15 vezes de R$100, assim, é dessa advocacia que eu estou falando. E isso realmente mexeu muito comigo. E eu estou falando ainda só com relação às advogadas que ainda assim conseguem viver exclusivamente da advocacia. Porque também tem um outro nicho de advogadas no projeto cuja advocacia não lhes é suficiente. Ficou uma profissão secundária. E aí precisa buscar outras atividades que complementem as suas rendas familiares. Então, eu estou falando para você de advogadas que vendem bolo de pote, vendem bijuteria, que vendem revista de cosméticos. A advogada que final de semana atua como babá, como garçonete. Você as encorajou. Não, quando eu vi isso, eu pensei, não, calma aí, tem alguma coisa errada, né? E essas atividades não têm demérito nenhum em exercê-las, né? Elas são tão dignas, gosto de falar, elas são tão dignas quanto a advocacia. Só que para você exercê-las, você não precisa fazer 5 anos de faculdade para passar na prova da OAB. Lógico. É só isso. Pra mim. Então, se essa advogada ela fez 5 anos de faculdade para passar na prova da OAB, ela tem que advogar. Claro. E como é que o mercado não consegue colocar essa mulher? Então, dentro disso, qual que você acha que é a maior dificuldade dentro desse meio para essas advogadas negras? Desafios. Esses desafios. Hoje em dia, assim, que você olha e fala, por que elas se formaram na faculdade, passaram na prova da ordem, só que elas ainda não têm um lugar ali, elas ainda não conseguem advogar, ou não tem contratantes? Porque o Brasil lida muito mal com as suas dores. Isso é assim até hoje, porque o Brasil não superou a questão da escravização da população negra. O Brasil é um país racista, um país preconceituoso, que não vai oportunizar. Ontem eu recebi uma colega nova no projeto. A colega é formada pela USP. Está desempregada. Eu quero saber quantas pessoas brancas existem que fizeram USP e estão desempregadas. Verdade. Sim, exato. Faculdade de Direito. Eu queria ver. Isso. Sabe? Então, assim, o que está faltando para ela? Não é que está faltando. Ela tem um tom de pele, ela tem uma cor, ela tem uma origem que o mercado não aceita, não as admite. E por isso que elas precisam se socorrer de outras formas, né? Então, o que o projeto faz a gente não vai admitir que isso continue acontecendo, né? Pelo menos enquanto a gente conseguir desenvolver o projeto, se conectar com o mercado
E eu tô falando, e é uma coisa que é importante que todo mundo saiba, assim. Quando eu levo o projeto para o mercado, eu não quero doação. A gente não tem nada disso. O que a gente quer é parceria para que elas advoguem e sejam remuneradas. Oportunidades. Sabe? Então, assim, isso. Diferente de qualquer outra iniciativa que existem por aí, enfim, a gente quer atividade profissional. Você pagaria isso para um outro escritório de advocacia que faria o mesmo serviço. O que a gente quer é que você priorize a contratação dessas advogadas negras, porque você, escritório de advocacia, você, empresa, está comprometido com essa pauta. Entende que isso é relevante para o teu negócio, porque no final do dia é relevante para o seu negócio. Claro. Né? O investidor ele quer investir em empresas que tenham uma boa reputação, que estejam envolvidas com a sociedade. Né? Não querem investir em empresas alheias a esses temas. Uma pergunta, Dione. Então, por exemplo, hoje, 1.600 e poucos advogadas no Brasil e até fora do Brasil. Com certeza, daqui a pouco vai estar falando de 15, de 20, de 30 mil sisters, né? Participando desse projeto. Mas hoje, assim como você disse muito bem, o que querem não é doação, não é nenhum favor, apenas que abram as portas e contratem essas sisters como você contrata qualquer advogado e as oportunidades iguais, né? Inclusive em termos financeiros. Exato. Tá. Uma coisa que é muito importante para quem está nos ouvindo é todo esse trabalho, todo esse projeto e essa bandeira que você levanta, que você está dando muita oportunidade de muita gente aparecer. Por outro lado, também é importante deixar bem claro que para você participarem as sisters de um congresso, de uma palestra, seja lá onde for, pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar, todas elas, as que podem, vão, participam e elas que bancam seus custos. Não existe nenhuma ajuda de custo, não existe nada para isso. Cada uma vai fazer aquilo que pode para estar junto com vocês, sem ser o grupo, o projeto, de forma virtual, mas quiser participar de algo que é o crescimento, que é a oportunidade, que é de estar vivenciando isso de forma física, elas têm que bancar isso. E no caso delas, ou elas comem, elas vão ao congresso. Tá. Consegue fazer a mesma coisa mesmo? Mas com esse engajamento que você está fazendo, com que todas elas enxergam e as empresas e escritórios vão aderir, já estão aderindo, pode ter certeza que esse panorama vai modificar. Exato, eu não tenho dúvida. Vai modificar, vai mudar. Então daqui a pouco elas vão comer e vão participar de todos os eventos jurídicos. Não só participar de eventos jurídicos, vão poder também desfrutar de uma vida que um curso de direito que foi feito depois de 5 anos e passa uma prova como a OAB, ela pode se dar o direito de pensar grande. Exato. Uma bela profissão. Você está dando toda essa condição de enxergarem isso. Você está sendo os olhos delas para o mercado. E aproveitando falando do mercado, as empresas e escritórios, como que estão? Eu já sei um pouco de acompanhar e hoje está aqui com você. Mas nada melhor que você falar. Como que está sendo hoje as empresas e escritórios em termos de aderindo a esse projeto? Está sendo bacana, não na velocidade que, obviamente, nós gostaríamos e necessitamos, mas eu tenho certeza de que, enfim, é uma questão de tempo e de conhecer. A gente, no início, já teve bons contatos com os escritórios e algumas empresas, com os quais a gente já celebrou o termo de parceria, né, para fazer essa intermediação dos serviços jurídicos com as sisters de todo o Brasil. E na medida em que o projeto vai desenvolvendo, a gente vai buscando e vai tendo mais adesão. E uma das principais, enfim, que a gente acabou alcançando um outro patamar, né, dentro do projeto, foi o recém-assinado programa com o iFood. Né? O iFood nos convidou para montarmos um projeto de apoio aos entregadores do iFood. Então, eu lembro que eu virei à noite escrevendo o projeto, e aí, por meio desse projeto, nós estruturamos uma assistência jurídica integral aos entregadores do iFood em todo o Brasil. Foi o iFood que prestigiou o projeto com isso aí. Que me chamou. Então, viu, Dione, viu, Bia? Assim, entre algumas situações do dia a dia que a gente tem, eu já peço algumas coisas, né, na minha casa, no escritório,
vou prestigiar o iFood. Isso. O iFood prestigia o Black Sister-in-Law. Sim. Então, ó, o iFood vai ser a minha prioridade para pedir alguma coisa Isso. delivery. Sim, e aí nós estruturamos um projeto por meio do qual a gente fornece assistência jurídica integral para os entregadores do iFood que são vítimas de discriminação de qualquer natureza. Seja em racismo, em razão da atividade desenvolvida por eles, em razão do gênero, da condição, tudo, né? E não são poucos os casos, tá? Mas aí nós estruturamos, então, esse projeto que dá assessoria jurídica e assistência psicológica também. Fizemos a parceria com um grupo de psicólogas negras também que dão assessoria psicológica para esses entregadores. E aí, com isso, eu costumo dizer, né, que é o legítimo ganha-ganha esse projeto, porque ganha o iFood, que dá ao seu entregador parceiro um ambiente mais seguro, né, e garante que ele vai estar protegido durante o desenvolvimento da atividade. Ganha o entregador, que passa a ter esse ambiente seguro e passa a querer estar mais, né, junto com a empresa, a trabalhar mais, a se sentindo confiante de que se alguma coisa me acontecer, eu não estou mais sozinho. E ganham as advogadas, as Black Sisters-in-Law, na medida em que elas têm a oportunidade de advogar e advogar para os seus. Né, que é algo que a gente sabe que a grande maioria dos entregadores do iFood é a população negra e que a maior parte das demandas de discriminação é a discriminação racial. Tudo isso que você está dizendo, desse convênio com o iFood, maravilhoso, entre tantas coisas maravilhosas que você comentou, existe uma outra que também ela é latente, que é, por exemplo, nos dias de hoje, a violência por aí. Quantos entregadores não são, às vezes, confundidos com marginais, Sim. com bandidos, e quiçá que possa ser confundido um reconhecimento errado, que acontece muito, e está preso aí de forma indevida. Teria condições de, por si só, contratar um bom advogado? Não. Mas o iFood fazendo isso, abre todos os caminhos para que se sintam seguros e, ao mesmo tempo, prestigie esse projeto. Não, e é um programa global, assim, que o final dele é assessoria jurídica, mas ele tem início num treinamento que a gente fornece aos entregadores, que é um treinamento de abordagem policial e contextos discriminatórios, em que a gente oferece para os entregadores, né, como é que eles devem se comportar diante de uma abordagem policial, quais os direitos e os deveres de um policial e quais os direitos e deveres dele, entregador, durante aquela abordagem, né, para evitar excesso e, principalmente, para que ele não saia de agredido para agressor. Esse é o nosso foco principal nos treinamentos que a gente tem feito para os entregadores. Que legal, que bacana. Falamos da parte, né, das empresas, dos escritórios. E as sisters? Com esse movimento todo, hoje mais de 1.600, como que está esse movimento interno, com os grupos, com os seus encontros, palestras? Como que está sendo isso? Eu imagino que o movimento é grande, Sim. Mas deve estar fazendo muito barulho de forma positiva. Internamente. As sisters são bem exigentes. Mas é importante que sejam mesmo. Lógico, né? claro. A gente monta um projeto, né, tem uma iniciativa e a gente quer, óbvio que a gente está no Brasil todo, a gente quer levar para as sisters do Brasil inteiro, então a gente precisa ter estrutura para levar, né, para acompanhar essas colegas, estar com elas onde elas estiverem. A gente sabe da dificuldade, o fato de que as principais oportunidades do mercado acabam ficando concentrada no eixo Rio-São Paulo, então as colegas que estão nos outros estados ficam um pouco mais distantes disso, então a gente tem que até lá, estar com elas, levar oportunidades para elas também, mas a gente de noite vem buscando, entendendo o que a gente pode fazer mais por elas. Então, só para te dar um exemplo, a gente tem uma parceria muito bacana com um instituto do protagonismo feminino, que foi fundado pela Alexandra Lohras, que é a ex-consuleza francesa. E a Alexandra Lohras, ela fornece um treinamento de empoderamento para as sisters. É um encontro bimestral que acontece. E no último encontro, a Alexandra Lohras falou sobre a imagem pessoal das sisters, a importância da imagem pessoal, uma série de questões sobre isso. E ela falou, olha, vocês precisam melhorar a imagem pessoal de vocês, a sua foto no Instagram, a sua foto no WhatsApp, a sua foto no LinkedIn. Precisa pensar um pouco nisso. Precisa ver como é que você vai até uma reunião, como é que é a roupa que você está usando, porque esse é o mercado.
E com relação a isso, não tem a distinção entre mulher branca e mulher negra. Existe toda uma liturgia no direito que é próprio da área, que a gente não tem como afastar. Tive tantos casos aí que a gente acha, enfim, de advogadas que não conseguem fazer sustentação oral porque o desembargador não quer que porque ela está com o braço de fora, que juiz que não recebe advogado porque está sem gravata. Então, são tantos casos que a gente tem que se preocupar com isso também. Afinal, a gente está ali tutelando o interesse do nosso cliente. A gente não pode, né, colocar em risco isso e colocar em risco de não ser recebido por um juiz, por exemplo. Então, como é que a gente explora a nossa imagem pessoal para melhor prestar o serviço jurídico em favor dos nossos clientes, né? Então, a Lojas tem feito isso. E aí, ela fez um movimento gigantesco para falar, olha, precisamos melhorar as fotos. As fotos não estão fotos de profissionais do direito. A gente precisa melhorar essas fotos. E ela mobilizou a rede dela de contatos, né? E a gente conseguiu alguns fotógrafos super conhecidos, super importantes no mercado, que se colocaram à disposição de fotografar as sisters de graça, né? Enfim, e aí aqui em São Paulo serão 50 sisters que serão fotografadas com fotógrafos profissionais, fotografias profissionais mesmo, né? Corporativas. E no Rio serão 20 sisters também a serem assistidas. Então, assim, tudo isso para exemplificar uma iniciativa. Então, a gente tem uma iniciativa de saúde mental que é financiada pela Universal Music desde quase o início do nosso projeto. Começou no final do ano passado. E por meio do qual a gente consegue levar até a Sister questões de saúde mental que são tão necessárias, mas que a gente, por muito tempo, acaba sendo muito omisso com relação a essas questões, porque a gente tem outras questões de sobrevivência mais importantes para lidar no nosso dia a dia e acaba relegando a saúde mental para um outro patamar, como se não fosse tão importante quanto. Sendo que o empoderamento passa pelo equilíbrio, pela saúde mental. Então, a gente identificou isso, então a gente trouxe para as Sisters também um programa de saúde mental. Tudo nosso é gratuito. Para encorajar. Para que elas... Para encorajar. Dione, na nossa profissão, né, como advogados, no direito, e nós conhecemos muito bem isso, que são as prerrogativas do advogado. Que poucos advogados fazem valer as prerrogativas. Uhum. Num fórum, numa delegacia, num tribunal. Né, as prerrogativas. Mudando, para fazer só uma analogia do direito com o Black Sister, são essas prerrogativas, não do direito, da vida, que a Sister tem que usar com esse encorajamento que está fazendo. Concorda comigo? Sim. Que ela tem que utilizar mesmo, porque tem competência, tem a formação, tem todas as qualidades e condições como qualquer um tem. Faltava um empurrão. Faltava sair do anonimato. Sim, exato. Não é isso? Exato. Por quê? Porque e aí o anonimato vem com esse belo projeto que é abraçado por essas empresas, que outras virão, escritórios, como você comentou conosco antes de estarmos aqui, né? Não só como advogadas, diretor do departamento jurídico, como sócios. Por que não ocupar o espaço que tem as mesmas condições de qualquer um? Exatamente. Ou seja, você está apenas mostrando o seguinte, você pode. O mercado está aí. Não, vence barreiras. Olha o que você teve que fazer para poder mostrar quem você é. Como qualquer um na sua vida, mas você sabe as barreiras que teve. Então, ou seja, esse trabalho assim, se ficar aqui contigo 3 horas só parabenizando é pouco. Não é, Bia? Realmente. Não é verdade? Realmente. É espetacular mesmo. Trabalho. É um trabalho, é um Obrigada. Projeto. E extremamente importante. Né? Exato. Pode. Extremamente importante para o nosso. Tem um ano, né? Um ano. Mulheres. Nossas. Um ano. E as sisters que não fazem parte do projeto ainda? Era isso que eu ia perguntar. Tá, e elas querem participar, por exemplo, a Bia. Isso, com assim certeza. como outras. Opa, eu também quero fazer parte. Como faz para entrar na Black Sisters? Exatamente, isso é importante. Tem 2 caminhos. Alguém vai te indicar, alguém conhece você e te indica, mas também você tem o nosso e-mail, blacksistersinlaw@gmail.com, ou também pode mandar direct pelo nosso perfil no Instagram, a gente responde, enfim. Mas para que você ingresse no projeto, são 3 os requisitos, tá? E esses requisitos são inabaláveis. É cláusula pétrea. Sim.
precisa ser mulher, do mercado jurídico, ou seja, você pode ser uma estudante, você pode ser bacharel, você pode ser advogada, e negra. Assim, são requisitos que nunca serão afastados do projeto. Você não perde a fidelidade. Eu digo isso porque parece banal, e o próprio nome diz Black Sisters in Law, né? Ou seja, já deveria dizer aqui viemos, mas não são raras as abordagens que eu sofro de pessoas com interesse em ingressar no projeto que não se adequam a esses requisitos. E aí eu preciso explicar à pessoa que se trata de uma rede de mulheres negras do mercado jurídico. Olha só. Interessante, né? Porque eu mesma tenho a minha sobrinha que fez com que eu conhecesse a Dione. Ela não é advogada e gostaria muito de participar, Sim. Mas através dela que eu estou aqui com você e também podendo explorar bastante para poder falar bastante desse projeto. Então, ou seja, através das redes sociais, do seu e-mail, tem o Instagram, tem tudo, que as pessoas podem entrar em contato. Isso. E aí ela, com certeza, com esse perfil, com essas 3 cláusulas pétreas que você comentou, elas poderão ingressar. Ingressar. É gratuito, não custa nada. As despesas eventuais que as sisters terão é somente para participar dos eventos que tem algum tipo de custo, ou seja, aí o custo do consumo dela. Escolhe se quer ou se não quer. Enfim. Uma curiosidade. Então, obviamente, deve brilhar os olhos de todo mundo que já está no projeto e outras que chegarão. E as que chegam devem chegar com um caminhão de não só dúvidas, mas de sonhos e também de projetos para colocar no projeto. Sim, muitas. Eu fico muito animada. Quando a sister ela ingressa, a gente preparou todo um material de boas-vindas para a nova sister, né? Então ela tem ali todo um documento, todo um arsenal de informações catalogadas para ela conhecer o projeto e conhecer tudo que a gente está fazendo, né? Que aí ela já fala, olha, isso aqui, e o que isso aqui é? Isso aqui eu gostei, eu quero participar. Que projeto é esse aqui? Aí, Johnny, projeto da OAB, eu quero participar. Ah, isso aqui é de mentoria, eu quero participar. Então, ela já fica bem situada quando ela ingressa no projeto. Muitas delas também têm muita vontade de se envolver com o board aqui, né? Johnny, eu quero muito ser voluntária da Black Sisters in Law, quero poder ajudar vocês de alguma forma e tal. Então, a gente já tem uma estrutura com algumas colegas que me ajudam. Eu, no início, fiz tudo sozinha, mas hoje eu não conseguiria mais fazer, né? Porque o projeto realmente cresceu muito. Então, hoje eu tenho um pessoal, as sisters me ajudando. Tem uma equipe da própria Black Sisters in Law. Que te dá essa retaguarda. Sim, que vem, que me ajudam, enfim, que fazem tudo acontecer. Trabalham o dia todo, né? Quase que full time ali com as Black Sisters in Law. Mas são advogadas, advogam, têm seus casos, enfim, mas me ajudam bastante no projeto. Como a área do direito são inúmeras áreas, obviamente que dentro desse projeto, nas 1.600 e poucas advogadas, existe todo tipo de advogada das áreas, né, diferentes, né? As mais diversas. Civil, trabalhista, tributário e por aí vai. Sim. Então, ou seja, a adesão, a procura das empresas de escritório independe de qual área. Ou seja, o que precisar nos contatos e que tem o que oferecer. Inclusive, recentemente, a gente está fazendo uma parceria com uma empresa em que a gente vai alocar nesse projeto só os bacharéis. Porque como é uma demanda extrajudicial, né? Enfim, a gente consegue fazer, né, com que as bacharéis consigam tocar, porque, percebam, a gente tem a preocupação muito grande com cada uma, né? Então, a gente tem lá a preocupação com as sisters, que já são advogadas, então, para elas, a gente visa identificar oportunidades no mercado para que elas possam advogar. A gente tem a preocupação com as sisters que ainda estão na faculdade e precisam se preparar para a prova da OAB. Então, esse é o foco delas. Então, a gente tem um projeto só para elas, que é o da OAB. E aí ficou no limbo as sisters bacharéis. Vou falar sobre isso. Tem uma pergunta. Que já passaram, acabaram a faculdade, mas não passaram na prova da OAB, então não conseguem advogar. E essas sempre ficaram no meu coração, assim. Eu falei, o que eu posso fazer por elas? Eu preciso de um projeto para elas. Elas podem participar? Podem, devem participar. Então, bacharéis também podem? Bacharéis também podem. Nossa, vai ser um incentivo para... Sim. Sabe por quê? Porque tem inúmeros casos que nós conhecemos
de pessoas que se formam, faz a prova da OAB, 1, 2, 3, 4 vezes não passa. Isso cria um bloqueio psicológico. Sim, e a pessoa tem toda a competência. E a Bia, que faz parte do nosso grupo, lá da nossa equipe, eu uso uma frase que é muito conhecida da OAB, que é muito importante para os bacharéis, né? O que eu falo da OAB, Bia? Que a prova da OAB, ela é uma prova para você fazer até você passar. Não é para você, para é até você passar. É isso. Ou seja, então não tem a barreira. Então você imagina, com todas as dificuldades que essas pessoas têm, ao participar de um projeto como esse, com pessoas distintas, com uma ícone como você, incentivando, mostrando o mundo, tirando da forma de ser invisível, nossa, eu posso dizer que, no mínimo, só de entrar no grupo, 50% já vai passar na prova. Sim, com certeza. É uma rede No de mínimo, apoio. É uma rede de apoio. Uma rede de Destrava. apoio. Não, e uma questão psicológica. Uma das coisas que mais me chamavam a atenção com as colegas bacharéis, né? Que elas, às vezes, me traziam depoimentos de: olha, Johnny, não passei de novo, eu acho que eu vou desistir do direito, vou trabalhar em outra coisa. E eu pegava o telefone e ligava e falava: não faz isso, não, foram 5 anos de faculdade, não joga fora, não faz isso, não, calma, vamos, né? Mas o racismo, ele é tão perverso que essa colega, ela não passa na prova, aí ela, como não passa na prova e não consegue trabalhar como advogada, ela tem que trabalhar com outra coisa, e aí para trabalhar com outra coisa, ela se afasta do direito e não consegue estudar, e aí vai tentar fazer a prova de novo, não passa de novo. E é um círculo vicioso. Vai ficando distante. Que ela vai se distanciando até o ponto de ela querer desistir da área. Porque ela começa a achar que aquilo é muito impossível. Que não é para ela. Então, o que eu quero? A gente está estruturando projetos para as bacharéis para que elas mantenham contato com o direito, para que elas não saiam do direito. Porque aí elas vão ali estar fazendo diligências, coisas do direito, e mantendo um contato, estudando e conseguindo estudar ainda, sem se afastar completamente da vivência, né, do direito. Para a gente isso é uma das coisas mais importantes. Bacana. E é desafiador. Ô, Dione, obviamente que o Black Sister in Law já é uma realidade. Você contou para nós aqui, o início, como que foi a tua trajetória quando você resolve entrar numa ONG para fazer o curso de Direito, para vencer barreiras, se tornar essa grande advogada e essa grande idealizadora desse projeto. Fala um pouquinho da sua origem, porque isso vai também encorajar muita gente para buscar os caminhos. Porque uma coisa é chegar na universidade, né? E antes disso, por quê? Porque você também teve não só a tua iniciativa de querer buscar um caminho para poder ter essa oportunidade. Fala da sua origem, porque muita gente que vai inspirar em você, que pensa que não tem o seu lugar ao sol. Acho que não é fácil a gente falar que... não é simples, na verdade, falar que, olha, tá aqui, siga por esse caminho. Cada um tem o seu próprio caminho, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito no meu potencial. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Desde, enfim, criança, eu sempre fui muito estudiosa. Eu estava com a minha família esse final de semana, com os meus primos, e eu me recordei que eu alfabetizei algumas primas minhas mais novas. Porque eu brincava de... Você fez magistério também, né? Mas eu brincava de escolinha com elas. Só que eu tinha 7 anos de idade, eu dava aula para minha prima de 3, para minha prima de 4, sabe? Sim. Brincava de escolinha com elas. Então, quando elas foram para a escola, elas já sabiam escrever as vogais, o próprio nome. Assim, eu já brincava com as minhas... E eu cheguei até a ser explicadora, né? Ganhava um dinheirinho quando eu era criança para poder ser explicadora lá das filhas das vizinhas da minha mãe. Então, assim, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, sempre gostei muito de estudar. Quanto mais eu estudava, mais eu estudava em colégio público. Mas as minhas professoras me adoravam, me apoiavam, me incentivavam. Ganhei prêmios na escola. Então, assim, eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Mas é que se eu não tivesse visto a ONG, eu não teria conseguido sair daquele círculo. Eu te confesso, porque ia ser muito... Quer dizer, eu até poderia ter saído, mas não da forma como eu fiz, né? Eu já tinha uma estratégia, porque uma vez formada... Quem te apresentou essa ONG? Eu vi na televisão, numa reportagem. Tá. A minha estratégia, que era, obviamente, conseguir a bolsa integral da FGV,
Mas se não fosse possível, a minha segunda opção, que eu já tinha traçado, era, uma vez formada na escola, no magistério, e podendo dar aula para educação fundamental, educação infantil, eu daria aula durante o dia e pagaria minha faculdade à noite. Então, assim, eu ia fazer faculdade de Direito. Não, a definição Isso era você tinha como, muito onde, certo, né? Eu já sabia que eu ia fazer. Eu já estava com tudo meu traçado de como é que isso aconteceria. E tive muito, obviamente, o apoio da minha família, o apoio da minha mãe, incondicional ali, né? Que era a pessoa que... Eu lembro que quando eu passei para a FGV, eu falei para minha mãe assim, mãe, é em período integral, então assim, ela tem que me sustentar durante mais 3 anos, né? E eu tinha 18 anos. Minha mãe falou assim, minha filha, eu fiz isso a minha vida inteira com você, como é que eu não vou fazer isso agora? E é para você poder estudar, então assim, não tem lógica eu não te apoiar. E como eu morava muito longe da faculdade, pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, e tinha que levar minha comida, minha mãe tinha uma preocupação muito grande de minha comida não estragar no percurso. Então, minha mãe, todos os dias, ela acordava de manhã, meia hora antes de mim, para preparar a minha comida. E eu saía de casa às 5 da manhã. Então, eu acordava às 4h30. Minha mãe acordava às 4. Então, quando eu acordava, minha casa estava com cheiro de comida já, às 4h30 da manhã. Que era minha mãe preparando a minha comida para minha comida não azedar, porque ela tinha medo de que azedasse até eu chegar na faculdade. Daí eu chegava na faculdade, colocava no frigobar e conseguia almoçar todos os dias. Então, assim, tive um apoio muito grande da minha família, né? Minha mãe estava ali o tempo todo junto de mim, até que eu me formasse, enfim. E hoje, graças a Deus, eu consigo dar o conforto que ela merece, né? De ela não precisar trabalhar, dela só viver a vida dela. Legal, e se divertir. Parabéns. Que bacana. Muito legal mesmo. Bia, pode ficar à vontade para você fazer qualquer pergunta que envolva... Porque é muito importante essa parte que você falou do apoio familiar nessa fase, porque não é fácil, mas quando você tem essa rede de apoio cuidando de você para que você consiga alcançar esses voos maiores, assim, é extremamente importante. Eu queria saber, nesse projeto da Black Sister, quais são os projetos futuros que você tem, o alcance que você quer chegar, as pessoas que você quer alcançar mais, sabe, nesse meio. Com certeza você tem sonhos incríveis para esse projeto crescer ainda mais. Tenho muitos, eu queria que você compartilhasse um pouco. Eu tenho muitas coisas para fazer, já estou fazendo muitas coisas, assim. O projeto, ele vai... Eu sou bastante criativa, então eu vou tendo ideias, eu vou colocando, eu vou aplicando, e eu mesma vou executando, e vai dando certo, e pessoas vão se interessando em querer me ajudar, em querer participar. Então, assim, o projeto vai. Mas se você me perguntasse assim, Johnny, onde é que você vê a Black Sisters Law daqui a, sei lá, 10 anos, né? Eu acho que a Black Sisters Law vai ser um movimento grande, muito grande. Sim. Mas ele vai ser reconhecido por ter sido o celeiro dos primeiros grandes escritórios fundados por mulheres negras. Que a gente não tem nenhum hoje. Exato. Então, eu quero romper com esse círculo, sabe? Eu quero que essas mulheres que têm hoje, que eu chamo de empreendedoras jurídicas, né, que tem hoje lá a sua pequena banca, na sua comarca, e que está lá todos os dias, ela mesma abre, ela mesma limpa, ela mesma não sei o quê, ela mesma, sabe assim? Eu quero que ela tenha clientes, que a gente vai mandar cliente para ela, que ela saibam cobrar e cobre que vai permitir que ela desenvolva a advocacia dela, de modo que ela vai começar a ser reconhecida na sua comunidade como uma advogada de referência, e vai conseguir ter os clientes locais, e vai ampliar cada vez mais. Acho que você me perguntasse qual é o meu maior desejo, é de ver essas bancas sendo abertas e lançadas e participar das inaugurações dos grandes escritórios. É só uma questão de tempo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Com certeza. Ô, Johnny, nesse 1 ano e com 1.600 e poucos advogadas, quais são alguns casos assim mais interessantes que você precisou, fora abrir as portas, fora da visibilidade, encorajar, empoderar, algo assim diferente que você está tendo ou teve que fazer um trabalho para pegar na mão da pessoa aqui e trazer? Vem, porque você tem toda a condição, você tem todo o mercado e espaço aí. Porque ainda que fazendo tudo isso, eu imagino que algumas pessoas ainda assim não quiseram vir para o projeto. Tem muitos casos, assim. As Sisters, eu faço muitas coisas, muitos eventos na minha casa. Eu sou de família que também, só eu e uma irmã que somos mais clarinhos. Minha família toda é negra. Então eu sei muito bem o que eu estou te perguntando. Sei muito bem pela minha família.
pelos meus irmãos. E por eu estar sempre junto e perto. Sim, sim. É assim, pode parecer fácil você falar que a pessoa não quer, né? Mas não é tão simples assim. Por mais que você coloque a oportunidade ali de frente para ela precisa entender que aquilo de fato é uma oportunidade, ela precisa entender que aquele é um ambiente para ela, que ela vai ser bem recebida, que ela vai ser bem tratada. Que ela pertence àquilo. Que ela pertence àquele ambiente. É tudo muito complexo, né? Algumas colegas já captaram. Tá? Algumas colegas já captaram a brincadeira e já estão totalmente envolvidas. Aí o céu é o limite. Nossa Senhora, mas é Que uma bacana. coisa linda de se ver. Mas é bonito, Eu lembro né? que eu faço muitos eventos na minha casa, faço jantares, enfim, e as sisters sempre vão, sempre convido as sisters para irem. E uma delas, uma vez, a gente fez um encontro lá em casa e a gente ia ter um evento aqui em São Paulo de um workshop com a Alexandra Lojas, desse workshop, só que foi presencial na casa da Alexandra Lojas. E a Lojas convidou 50 sisters para irem para casa dela, né? E a gente estava nesse evento no Rio, falando desse workshop que aconteceria, sei lá, 2 semanas depois. E aí veio uma sister, falou para mim assim: ai, Dione, ai, meu Deus, ir para São Paulo ai, acho que eu não vou, não. Ah, não, fazer o que lá em São Paulo? Eu falei, cara, vai. Ah, mas qual é o seu problema de não ir? Ah, não sei, é passagem. Ó, o ônibus que você pega aqui à noite na rodoviária Novo Rio, você pega meia-noite, quando chega lá às 6 horas da manhã. Você tem um monte de colega em São Paulo que vai te receber, que pode te receber na casa delas. Toma um banho na casa de alguma das colegas e vai. Você não tem desculpa pra falar que você não... Vai, se joga. Você acha? Eu falei, acho. Vai, compra a passagem aí. Ela falou, comprou a passagem. Abra os caminhos. Ela falou, comprou a passagem. E aí ela veio pra São Paulo para esse evento. E aí foi maravilhoso, foi um evento realmente incrível, assim, foi uma tarde inteira lá, que foi de muita conexão, de muita a mente sendo aberta, enfim, das sisters. E aí ela falou, Dione, graças a Deus que eu vim, que maravilhoso. E ela começou a perceber o que a gente chama de símbolos, dos códigos da sociedade, que a gente precisa também se comunicar com esse mercado. Não adianta a gente querer guerrear, porque hoje quem está no poder são essas pessoas, né? É um homem branco, enfim, hétero, mais velho, é ele que está lá. Então é com ele que a gente tem que dialogar. E não adianta a gente querer dialogar com uma linguagem que ele não fale. Então a gente tem que fazer o que eu falo de rapport, né? Tem que entender os códigos e as linguagens para poder se comunicar com essas pessoas. E fazer com que eles parem para nos ouvir um momento, né? E a gente comece aí a construir esse diálogo. E aí a Lojas fala muito sobre isso, sobre quais são esses códigos, quais são esses elementos que a gente pode começar a introduzir. Isso desde a imagem pessoal, a forma como você fala, o tema que você vai abordar, tudo. E aí ela adorou, ela ficou encantada. Daquele dia em diante, todos os encontros que ela vai, ela tá super arrumada. Assim, mas assim, ela deu um salto na imagem pessoal dela. Ela começou a comprar um monte de coisa em um monte de lugar que ela fica me falando que comprei não sei aonde, vai com uns óculos maravilhosos. Eu falo, meu Deus, você tá pleníssima. E aí ela foi lá e fez a foto dela ficou maravilhosa, a foto nova dela no WhatsApp. E ela participou de um workshop que a gente fez com uma profissional de dentro do LinkedIn, que deu um workshop de LinkedIn pra gente. Como melhorar o teu LinkedIn, fazer o teu LinkedIn alcançar mais pessoas e ser um LinkedIn atraente, né? Ela participou desse workshop, ela aplicou todas as ferramentas lá no LinkedIn dela. Ela falou que em pouquíssimo tempo ela recebeu uma proposta para ser gerente jurídica de uma empresa. Pelo LinkedIn. Sim, ela falou, Dione, preciso te falar uma coisa. Quando ela me encontrou no outro evento, Dione, preciso falar uma coisa com você. Menina, me chegou uma mensagem lá que eu achei que até que fosse engano, que fosse errado, que não era pra mim, mas era pra mim. E aí ela me chamou, e aí fez a entrevista, enfim, tá aguardando a resposta. Então, assim... É esse tipo de impacto que a gente começa a causar, sabe? Na vida dessas mulheres e diversas outras colegas que diariamente são impactadas por nós. A gente vai participar agora da FENALO, que é uma feira de tecnologia, de tecnologia. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. 10 sisters vão palestrar na FENALO. Que legal. Sim, ano passado... Me fala quando vai ser que eu quero assistir. Ano passado, 3 sisters conseguiram a cortesia para participar da feira. Nesse ano, 10 vão palestrar. Que bacana. A gente conseguiu selecionar as 10, a FENALO aprovou os nomes e elas vão palestrar com advogados de todo o país, em vários temas, enfim. E aí uma delas falou para mim assim, Dione, eu vou palestrar na FENALO, né? Um evento que eu fui no ano passado para assistir.
Então, para mim, ela falou, para mim isso Olha que salto. é um salto na minha vida profissional, né? Eu tô tão ansiosa para que esse dia logo chegue. E por outro lado, a Fenaló agradeceu a gente por termos colocado essas advogadas em conexão com eles, por ter apresentado essas advogadas. Então é sobre esse processo, né, que todo mundo ganha, como eu falei, e que é só uma questão de permissão, de permitir. Sim, dar o primeiro passo, né? Que sejam conhecidas. Eu imagino, Johnny, que as sisters, as que tinham baixa estima, você elevou. Com certeza. Né? Você potencializou. E aquelas que precisaram de um empurrão um pouco a mais, que são essas que você está fazendo isso, vão também alcançar e saber que elas podem. Sim. As outras, como falamos agora há pouco, o céu é o limite. Porque na vida, as dificuldades, para todo mundo, tem um ditado que a gente fala assim, né? Quem aos 20 não quer e aos 30 não tem, aos 40 não será ninguém. Uhum. Isso vale para qualquer um. Mas você imagina para quem tem que ultrapassar algumas barreiras na vida. Sim. Que são todas essas que estamos falando aqui agora. Essa inclusão social com esse projeto, você falou daqui 10 anos, não vai precisar chegar a isso tudo, não. É muito menos. Com certeza não. Ele vai ser um divisor de águas, já está sendo um divisor de águas para que já ocupe esse espaço, que seja valorizado. Eu vou até falar mais. Seja lá em empresas, em grandes escritórios, ou em escritórios pequenos, porque cada um tem seu espaço. Sim. Que vão poder exercer essa profissão maravilhosa que é a advocacia de forma plena, justa, cobrando aquilo que se cobra, porque são valorizadas e não precisam ficar atrás do palco, deixando outros brilharem e não tomar o seu espaço. Exato. Então, assim, você está de parabéns e daqui 5 anos, né, Bia? Não vai precisar chegar muito, né? Também 5, não 10. acho, também não acho. Acho que a cada trimestre, a cada semestre, que a gente for ver como está o Black Sister in Law, Com certeza. o número de participantes lá vai estar triplicando, vai estar... Em um ano você já alcançou tanta Nossa, gente, tanta gente, imagina. um ano, né? Imagina que você... Então, isso foi tudo. Então, por favor, gostaríamos de estar contigo aqui, e vamos estar, né, muito mais tempo, para falar muito mais ainda desse projeto que é inovador, sem igual, mas faça as suas considerações finais e, antecipadamente, eu te agradeço. Só o privilégio de estar aqui contigo, de poder conhecer. Quero prestigiar e também, sendo um pingo no oceano, poder também fazer diferença, Claro. né? Não só pela minha origem, mas por tudo aquilo que a gente vê num projeto como esse, e ao mesmo tempo de divulgar cada dia mais. Fique à vontade. Obrigada. Nossa, eu quero colocar o projeto sempre à disposição de qualquer escritório, não grande, médio porte dos escritórios, mas qualquer escritório que precise de qualquer diligência, Black Sisters in Law está à disposição. Eu sempre gosto de trazer um conteúdo que eu sei que o Brasil ainda ele não é a democracia racial que a gente tanto prega, né? A gente ainda está precisando conquistar novos espaços, brigando por novos espaços, embora todos os números mostrem né, onde está a população negra no país. E aí, na advocacia não é diferente, né? Então, eu gosto de falar, se você não adere a projetos como esse e não são sensíveis à causa por convencimento, que você está convencido de que isso de fato é importante, que você adira por conveniência. E aí, por que eu digo isso? A conveniência do fato está atrelada ao fato de que a diversidade ou a não diversidade nos ambientes, ela é uma burrice econômica. A gente já tem diversos estudos e relatórios mostrando aí o que antes nós só falávamos, né? Do grau de produtividade de times diversos. Então, a diversidade, ela traz mais mentes pensantes, ela traz novas proposições, novas soluções, ela traz criatividade para o ambiente de negócio. Então, você ter sempre as mesmas pessoas com a mesma origem, saindo dos mesmos lugares,
você vai ter sempre o mesmo palco, a mesma peça, o mesmo filme. Né? Assistir um filme algumas vezes, o mesmo filme, é até legal, mas depois enjoa, você quer ver outro. Verdade. Não é verdade? Então, assim, é isso que a comunidade como um todo perde, que o mercado como um todo perde, quando ele não prioriza a equipe diversa. Né? E vamos combinar, já se foi o tempo de nós termos aquelas empresas centenárias, né? Elas existiram porque a barreira de entrada nos seus respectivos mercados era baixa. Não tinha muito concorrente. Então, por isso que ela alavancou e é difícil agora alcançá-las. Mas se você pega hoje as novas empresas que estão surgindo, muito rapidamente surge um outro negócio parecido e que compete. Uhum. E o que te faz ficar no mercado, não te faz ficar no mercado? A diversidade, ele é um diferencial competitivo no mercado. Por quê? Porque ele, além de atrair talentos, ele retém talentos. Essa geração que está aqui agora e que vai dominar o mercado nos próximos anos, é uma geração que não tolera não diversidade. Então, a empresa que não está preocupada com isso, ela não vai ter mão de obra qualificada. A geração que está chegando, eles não se preocupam tanto com o valor da remuneração. Eles estão dispostos a abrir mão de parte dos seus salários para ter qualidade de vida, para estar num ambiente não tóxico, num ambiente agradável e que respeite a sua diferença e todas as diferenças. E como eu estou falando de algo que é estrutural e cultural, isso leva tempo para transformar. Isso não é transformado do dia para a noite, não é verdade? Então, é melhor começar a transformação agora, para quando a hora chegar, você já tem um ambiente melhor para receber essas pessoas, não é verdade? Eu tenho acompanhado alguns números, alguns relatórios que me chamam muita atenção. Um deles é o fato de que no mundo caiu o interesse mundial das pessoas pelas ciências jurídicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os cursos de direito estão disponibilizando vagas e essas vagas não estão sendo completadas. Ano a ano cai o número de cadeiras, aumenta o número de cadeiras ociosas na faculdade de direito, o que demonstra o desinteresse pela profissão, pela área, não é verdade? E aí, ao mesmo tempo, cresce o número de mulheres no direito. Relatórios também, gente, assim, isso nível mundial. E o Brasil não está de fora. Então, olha o movimento que a gente está identificando. Reduz o interesse pelas ciências jurídicas e cresce o número de mulheres no direito. Ou seja, no médio e longo prazo, são as mulheres no mercado jurídico. Só que os ambientes corporativos hoje não estão preparados para receber essas mulheres. O ambiente corporativo hoje define que, se você é mulher, esse ambiente aqui não é para você. Porque você é mulher, você quer ser mãe, e você quer ser mãe, você não vai poder. Esse ambiente aqui não é para você. Porque eu quero uma pessoa que. Entende? As empresas não estão preparadas para receber, nem empresas, nem os escritórios. Então, precisa ter um repensar nas estruturas, né, das empresas e dos escritórios para identificar se eu quero continuar vivo nesse mercado. Porque o investidor ele não busca lucro. Isso é uma burrice. O investidor busca um negócio que seja perene. Sabe por quê? Porque quando ele investe num negócio que ele sabe que vai ser perene, ele tem certeza de que, até dado momento, o investimento dele volta e, a partir dali, para sempre, é lucro. Uhum. Não é um lucro momentâneo, é um lucro eterno. É achar petróleo. Entende? Então, e você não vai ser perene se você não for diverso. Verdade. Não vai ser perene. Porque o teu público-alvo não vai se conectar com você, não vai te consumir. Eu gosto sempre de citar um caso de uma linha de cosmético que fez um produto de cabelo, de hidratante de cabelo para cabelo afro, e chamou o produto de derruba leão, desmaia leão, uma coisa assim. Uhum. O produto encalhou. Uhum. Por quê? Porque as mulheres negras que eram o público-alvo daquele produto falaram, cara, meu cabelo não é um leão para ser domado. Eu não vou comprar esse produto. Uhum. E por que esse produto encalhou? E por que colocaram esse nome ali? Porque provavelmente aquela equipe que pensou aquele produto não era uma equipe diversa. Porque se tivesse uma mulher negra naquela equipe, ela saberia, ela falaria, não coloque esse nome. Lógico, uhum. A gente não vai gostar. Verdade. Então a falta de diversidade gera essa burrice, né? Que eu costumo dizer, essa burrice, né? E a diversidade, ela... Não sentiram na pele. E a diversidade, times diversos, comparativamente a times não diversos, eles são, em média, 15% a 20% mais produtivos. Então, assim, são números reais. McKinsey fez um relatório ano passado gigante sobre diversidade no mercado.
falando exatamente sobre isso. As empresas que não investem em diversidade, elas estão fadadas a um insucesso. Elas não vão sobreviver. E não é porque eu acho que a diversidade é uma coisa que tem que ser feita porque é importante do ponto de vista histórico, sociológico. Não é só sobre isso. Como eu falei, se você não está convencido que você seja conivente... Não é por ser bonito, é necessário. Né, e preocupado com o lucro e com a sobrevivência do seu negócio. Verdade, é. Não é verdade? Acho que essa é uma fala final para aqueles que não estão preocupados que o Brasil foi o maior país a escravizar, que o Brasil foi o maior país a exportar negros da África, que o Brasil exportou 5 milhões de africanos para o país, que durante o percurso morreu 1 milhão de africanos e foram lançados no mar, que o fato de terem sido lançados no mar alterou, inclusive, a rota dos tubarões. Assim, eu não quero, se você não sabia, se você não se preocupa com isso, tudo bem. Né? A gente está tentando transformar aqui de outras formas. Mas não que você se preocupe com o teu negócio. Verdade. Né? Ou seja, no final do dia, de um lado ou de um outro, você tem que ser diverso. Verdade, concordo. Excelente. Excelente. A tua fala, ela não tem sua propriedade, é uma aula. Muito bacana. Exato. Bia, quer fazer alguma pergunta ou consideração? Fica à vontade. Só queria agradecer por esse projeto lindo que você tem, te parabenizar, porque é extremamente importante. Eu falo por mim e pelas pessoas que estão ao meu redor desse meio, que com certeza esse projeto vai alavancar a gente assim para sonhos muito maiores que a gente achava que não, talvez não seria capaz. Mas com esse projeto você traz mostrando que não, é possível sim. Com Então, calma, olha, que é possível, que a gente consegue. O Black Sister in Law, mais que inclusão, é uma conscientização. Parabéns por esse lindo projeto e idealização. Na próxima a gente vai abordar o número 5.000 de Sister no projeto. Né? Exato, com Bia, certeza. Muito obrigada. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada.